É um dos principais artistas plásticos da sua geração e um dos artistas portugueses com maior reconhecimento internacional, Pedro Cabrita Reis. É um artista português. Palavras para quê? Um pintor, já um clássico. Não uso pasta medicinal cores. É um pintor, já um clássico. Muitas vidas, muito trabalho. Diz que não faz nada que não seja bom. E é-o, de facto. Este domingo inaugura Atelier, uma exposição retrospectiva da sua obra que reúne em 3.000 metros quadrados de 8 pavilhões da Mitra, em Marvila, cerca de 1.500 trabalhos feitos ao longo da sua carreira de 50 anos de atividade. Vai ser certamente uma das exposições do ano em Portugal. E estamos todos convidados. Olá Pedro, e bem-aja por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo à Rádio Observador. Muito obrigado, João Paulo. Estamos todos convidados a partir do dia 19, domingo. Exatamente. A exposição estará aberta 4 dias por semana, quinta, sexta, sábado e domingo, sempre do mesmo horário, entre as 14 as 2 e as 6, e as 18, e a entrada é gratuita. É gratuito, é extraordinário e vale a pena. É um flané, um passear por aqueles pavilhões todos que nunca mais acaba. Tem parte exterior, tem parte interior, tem jardins interiores. É com uma maravilha de qualidade, de variedade de obras que é, de facto, passear por 50 anos de coisas incríveis. Se isso não fosse verdade, até eu ficava espantado. Nunca quis ser outra coisa e toda a vida fiz aquilo que quis. É extraordinário alguém poder dizer isto. Nem toda a gente pode. Até os seus pais o apoiavam. Nem eu. Pude fazer sempre o que quis, mas devo confessar que, olhando para trás, e mais importante do que isso, olhando para a frente, quererei ser sempre conhecido como alguém que fez o que quis. Tive, como o João Paulo referenciou e muito bem, da parte da família um apoio, há aquela tradição que os artistas têm sempre, oposições que começam muito cedo. Exatamente. Na família e depois ao longo da sua vida e da sua carreira pela sociedade, pelo gosto, enfim, uma quantidade de pequenos embaraços que vão de alguma maneira construindo um pendor e momentos de tristeza desagradáveis. Não no meu caso, como toda a gente tive momentos de tristeza e desagradáveis, claro. Mas confesso-lhe que nenhum deles relacionado com a minha prática enquanto artista. Como costuma dizer, foi bafejado por dois pais extraordinários que o apoiaram sempre. Eu estou a dizer isto porque há 50 ou 60 anos, uma pessoa a dizer... Não era normal. Faz favor, ter uma profissão normal. Exato, já que gostas tanto de arte, porque é que não vais para arquiteto? Exato. Era uma frase muito típica. Era muito típico ouvir. Muito engraçado. Passou então pelo Pedro Nunes, onde também o pai tinha estado, e chegou a estar no quadro de honra, não é que fosse um aluno brilhante, mas teve o quadro de honra. E depois é Esbal. Na Esbal tinha 15 anos quando entrou, portanto, na altura podia-se entrar ainda sem o 7º ano. Não, na altura, na verdade, a Esbal só quando passou a faculdade, com as inerências burocráticas e administrativas e estatutárias que uma universidade tem. Exatamente. Eu entrei ainda no tempo em que era uma escola superior de Belas Artes, entrei em 73, na verdade não tinha 15 já, tinha 16. Okay. Fiz os famosos exames de admissão, que era a prova de desenho de estátua, em que tínhamos uns modelos em gesso de figuras míticas, como o tão repetido Fauno dos Bosques, por exemplo, ou a Vênus de Milo. Essa está lá na exposição, eu vi. Enfim, essa foi a via sacra da entrada nas Belas Artes em 73, no outono, após as férias de verão. E continuei por aí fora, demorei 10 anos a fazer um curso que tinha 5, mas a história andou mais depressa. Muita coisa aconteceu entretanto. Muita coisa aconteceu e não se pode nunca dizer que não às coisas que se nos oferecem com energia, com intensidade, com encanto, com poesia, de modo que os 5 anos da escola transformaram-se em 10, o que foi ótimo. Conheci muito mais pessoas, tive muito mais tempo para ir à escola ver os amigos que por lá tinha. E entretanto foi voluntário na Força Aérea. E, entretanto, fui voluntário na Força Aérea logo em 1974. Incrível. E cumpri um tempo bastante curto. Da Força Aérea saí nesse mesmo ano praticamente, depois de ter feito a recruta, treinado por paraquedistas. Foi um momento engraçado na minha vida, na OTA. E eu e alguns amigos meus das Belas Artes comíamos, claro, como era hábito nessa altura, e presumo que ainda o seja hoje, comíamos nas cantinas das faculdades, e nessa altura a melhor era a da Faculdade de Ciências. Tinha a melhor, era onde se comia melhor. Havia outras na Rua da Escola Politécnica? Na Rua da Escola Politécnica. Bom, a Faculdade de Ciências dessa altura tinha e tem ainda o Jardim Botânico da Faculdade de Ciências de Lisboa, que é um lugar mágico e maravilhoso, e
digamos, após o almoço, passeávamos cá fora, no Passeio jardim, higiênico. e um dia deparámos com uma placa de madeira, com uma letra um bocadinho, enfim, artística, pregada numa árvore que precisavam de jardineiros. Éramos 5 ou 6, éramos 2 rapazes e 3 raparigas, e fomos ter com as pessoas que tratavam disso, que nos perguntaram: têm alguma experiência? E nós dissemos: não, claramente não temos experiência, somos alunos da Escola de Belas Artes. Ah, bom, mas sabem varrer. Bom, isso qualquer pessoa sabe varrer. Fomos logo admitidos todos, por aclamação e aplauso, e entramos no dia a seguir ao serviço do Estado, como assalariados, digamos, no particular de varredores de folhas secas do Jardim Botânico. Do Jardim Botânico. Isso é um luxo. Foi ótimo, foi ótimo. É extraordinário. E é engraçado, eu estava a pensar nisso, porque quando eu andei no técnico, e a faculdade que a gente ia era a veterinária, porque não tinha melhor carne, porque eles deviam sacrificar vacas e porcos todos os dias. Nós também íamos a outra faculdade comer, é verdade. Isto, estamos a falar do tempo da Escola de Belas Artes, é muito engraçado, porque já o Pedro desenhava loucamente, todos os dias, quando estava lá. Os seus colegas pediram para fazer desenhos para eles. Esta coisa do desenho acompanha, sabe? E a escrita, e as duas coisas que eu acompanho sempre. É uma coisa que vem de há muitos anos, acompanha-me desde o princípio dos princípios. Eu tenho cadernos de notas desde 1974, 50 metros distantes. E tenho imensas caixas ainda, desenhos dessa altura, Incrível. que valem o que valem como desenhos feitos por um jovem de 16, 17 anos. Mas com mão, já tinha jeito na altura. Bom, eu tinha, na verdade, tenho ainda hoje as duas mãos que vêm ao mundo. A da direita é um bocado mais sabedora do que a outra. Embora haja às vezes artistas que fazem desenhos à mão esquerda, sendo na verdade destros, porque o desenho fica com um ar mais selvagem, mais enfim, vale mais estimulante visualmente. Mas isto são as pequenas maldades do mundo. Há da muitos arte. praticantes das belas artes, mas só alguns são artistas. É uma coisa que o Pedro diz, e é verdade, não é? É verdade, digamos. Nem toda a gente é artista que tenha passado pelos digamos, cursos. toda a gente poderá. Há artistas que advogam a ideia que todos nós nascemos artistas. É provável que sim. Digamos, não creio. Pode ser que sim. Não tenho nada contra isso. Contudo, com o desenvolver da prática, na verdade, vão-se fazendo cisões. E essas cisões levam-nos a compreender que há pessoas que enveredam por caminhos que os levam a outro sítio, e há uns em número muito menor, Muito que continuam sempre e desenvolvem e aumentam aquilo melhoram. que é a sua posição como artistas, como criadores. E melhoram, e diz o Pedro uma coisa que é: desenho muito, e desde há muitos anos desenho mais, desenho maior e desenho melhor. E é verdade. Sem falsas modéstias. É verdade. Eu na verdade não só nunca fui modesto, e por uma questão de ética nunca fui falso modesto. Portanto, sou, digamos, clara e frontalmente, Tem a consciência. digamos, verdadeira em relação àquilo que eu acho sobre mim próprio. Poderão outros criticar, são livres de o fazer. É muito engraçado porque namorou e viveu 19 anos com uma pintora, a Rosa Carvalho, de quem teve uma filha, a Margarida, e depois casou a segunda vez com outra artista, e que também teve um rapaz, o António. Quer a Margarida, quer o António, nenhum deles seguiu a vocação dos pais para as artes, nem do pai nem da mãe, pelos vistos. Não, a primeira Rosa Carvalho, excelente pintora, e a seguir a Patrícia Garrido, que é a mulher que, digamos, é a mãe do António, é o nosso filho. Quer o António, quer a Margarida, nunca tiveram essa. Visitaram, levávamos normalmente a ver exposições, a ouvir música e falávamos com eles, mas eles cresceram, desenvolveram as suas personalidades, os seus gostos, a sua sensibilidade, as suas atitudes perante o mundo. Mas, na verdade, nenhum deles manifestou alguma vez inclinações para a arte, exceto o António, a quem, quando tinha 8 anos, oferecemos uma câmara de filmar subaquática, e ele sempre fez uns filmes hilariantes entre os 8 e os 10 anos, que ainda os guardámos, nós, e foi o mais longe que o António foi, em matéria do cinema, da sétima arte. Do cinema subaquático. Muito bem. E vês também os charutos, continua a fumar os charutos, continua a comer muito bem, ir a restaurantes bons, e isso, os prazeres da vida, ninguém lhe tira. Os prazeres da vida vêm... E as vespas. Exatamente, a par e passo com muito daquilo que é a razão de ser e o modo de estar na criação artística. Não digo que
que para pintar um quadro extraordinário seja preciso fumar um charuto extraordinário. E não digo que se fores comer a um restaurante extraordinário, a seguir faças um desenho extraordinário. Mas, na verdade, tudo o que faz parte da vida devemos fazê-lo da forma mais exigente e mais alto e mais desmesurado e maior. E quando digo maior, não digo em quantidade, digo em profundidade. Okay. Uma escala de alma, se você assim o quiser entender. É muito engraçado também as suas preferências. Há coisas que eu gosto muito na personalidade do Pedro, nomeadamente esta ausência de preocupação com o politicamente correto, que eu acho que, como o Pedro acha, é uma escravidão dos dias de hoje que as pessoas, muita gente não se apercebe, mas eu acho que estão a querer formatar-nos esta carneirada para pensar tudo igual, não é? Para fazer o que os governos querem. E o problema começa num território, que é um território de uma sensibilidade muito particular, que é, por exemplo, o território da linguagem, não é? Sim. A linguagem tem sido, ao longo dos últimos 15, 20 anos, um dos grandes territórios um dos alvos das pessoas que consideram que têm a missão de determinar o modo como os outros possam pensar ou agir. E a linguagem, se você verificar a forma como se fala hoje e a forma como se falava há 20 anos atrás, tem tido, na verdade, tem sofrido uns torções de trajetória que eu não me parece que sejam muito interessantes. Antes, pelo contrário, considero-os redutores e considero-os inibidores de uma liberdade de relação entre as pessoas. Quando te ensinam que não deves dizer isto, mas deves dizer ou aquilo, preto, ou não sei quê, alguma coisa está a correr mal. Exatamente. E dizem, e soa mal, e há cancelamentos, e há coisas, é tudo atrás, mas sempre me disseram que a linguagem está ligada ao pensamento, a como tu pensas, e portanto, se a pessoa tem que limitar a sua linguagem, também vai ter que limitar o pensamento, e vem por acréscimo, vem por arrasto, e isso é sempre muito perigoso para mim. As leituras também é uma coisa que o marca muito, porque desde muito pequeno que o Pedro lê, e leu Albert Camus todo, aos 15 anos, Marguerite Duras, imensos que foi conhecendo, porque acha que há uma altura em que o homem deve ler, o rapaz, na verdade, essas coisas têm tem uma história que eu diria quase intuitiva e que não tem balizas ou faróis em particulares. Eu, tal como tive o privilégio de não ter recusas por parte da família no que diz respeito a ser artista, tive o privilégio de nascer numa casa, porque eu nasci em casa, não nasci na maternidade. Foi? Quer eu, quer exatamente, na casa onde vivi até sair de casa, aos 16 anos. Quando saiu para ser alistar e depois do 25 de Abril. E foi, exatamente. E nunca mais voltou. Nunca mais voltei, a não ser para ir com a minha mãe ou o meu pai jantar, mas tudo bem. Não voltei no sentido que a minha vida pedia outra coisa. Contudo, como nasci numa casa com livros. Muito importante. E os livros estavam ali, mas posso-lhe afiançar que, tal como nunca tive nenhuma recusa ou constrangimento por parte da família dos meus pais para ser ou não ser artista, também não tive nenhumas indicações sobre os livros que lia. Okay. A biblioteca estava ali. Mas estavam lá os clássicos. Eu levantava o braço, tirava um livro, lia um bocado. Se me fascinava, continuava. Se não, tirava outro ao lado. E como nunca ninguém me mandou apagar a luz à noite, porque já era tarde e tinha que ir dormir, fui lendo para a noite fora, muitas noites fora ao longo da minha vida. E isso, de alguma maneira, determinou o modo como eu me construí, como eu fui sendo, como eu ainda sou. Claro, não leio hoje com a mesma fúria e voracidade com que lia quando tinha 17, 18. Acho que 70% dos livros que eu terei lido na minha vida, li-os todos entre os 15 e os 25 anos. Esses 10 anos. Sim. Depois, é claro, continuei a ler, mas não com aquele grau de obsessão que te fazia enterrar numa cadeira e ficar agarrado ali até já não conseguires abrir os olhos. Não é? Gosta muito de estar à mesa, normalmente, e sobretudo se for então à volta com amigos e a comer, ainda melhor. E tem um retiro naquela zona de Tavira, na Serra Algarvia, é extraordinário, uma zona lindíssima, uma casa que também é uma espécie de segundo ateliê, é seu, certo? Todas as minhas casas são ateliês. Posso dizer, por exemplo, que uma vez estive no Porto a fazer uma escultura que me encomendaram. Pediram-me para fazer uma intervenção num hotel do Porto. E estive lá há 15 dias e no hotel onde eu estava
mandei preparar um quarto contíguo ao meu para ser ateliê. Portanto, o ateliê acompanha temporário. O artista. Exatamente. E em qualquer lado se pode trabalhar. De modo, pode-se trabalhar no campo, pode-se trabalhar na praia, podes pintar, digamos, à sombra das oliveiras, pões as telas no chão e vais pintando, ou podes mandar fazer uma mesa com, enfim, 2 cavaletes e uma tábua, uma porta, e assim fazes. Portanto, não é o ateliê entendido de uma forma romântica como um sítio fixo. Uhum. Não, o ateliê do artista é o mundo inteiro, já disse isto várias vezes. A única coisa que tu precisas é descobrir um sítio onde possas pôr uma folha de papel ou numa parede e prendê-la com 2 pregos e fazeres o que quiseres. Podes pintar com uma pedra, podes desenhar com um pau queimado. Exatamente. Incrível. Estamos a conversar com Pedro Cabrita Reis, um dos principais artistas plásticos da sua geração, que inaugura já este domingo a exposição Ateliê em 8 pavilhões da Mitra, em Marvila, em Lisboa, uma retrospectiva de 1,5 milhar de obras que cobrem mais de meio século de atividade criativa. A não perder. Estamos a falar ainda destes seus retiros, este seu retiro no Algarve. Hoje em dia vai lá assim de vez em quando, a sua perspectiva a médio prazo será estar mais baseado lá e vir cá de vez em quando a Lisboa, não? Bom, está sempre de vez em quando em quase todos os sítios onde se está. De uma maneira geral é assim. Admito e com grande prazer que a minha intenção é passar a viver mais tempo no campo do que em Lisboa. E quando era miúdo, adorava Lisboa, era um lisboetómano, enfim, fanático. Confesso que a cidade ou eu perdi o encanto pela cidade, ou a cidade se transformou a ponto de eu não achar graça. Lisboa está inevitavelmente muito mais agradável do que estava há 20 anos. Isso é preciso dizê-lo. Digamos, a cidade tem sofrido transformações por esta história de diferentes autarquias que se têm sucedido desde o 25 de Abril. Há uma coisa que não podemos dizer que não, a cidade melhorou, a cidade está transformada, a cidade é outra. Claro, se quisermos elencar os problemas, provavelmente são mais também ainda do que as coisas boas que já aconteceram. Mas, na verdade, o que interessa é perceber que a cidade está melhor. E vai ser cada vez melhor, espero eu. Olho para trás e vejo isso e gosto disso na cidade. Contudo, provavelmente pela velhice, por ter hoje 67 anos e não os 20 e tal das minhas noites de Lisboa, Boémia, Bairro Alto, provavelmente agora acho mais graça ir passear com os meus cães pelo campo fora. Os 4 laboreiros. Exatamente. Ou pegar no meu velho barquito de madeira, ir com um amigo que tenho, ir à pesca do choco, que é uma coisa tranquila. Paras o barco e lanças o isco e estás ali sentado na galhofa, tens uma geleira com umas cervejas e pronto, de vez em quando vem um choco. Isso é um paraíso, portanto, já. E faz vinho também, é muito engraçado. Faz vinho lá em baixo, não faz? Para consumo próprio e faço com os amigos. Exclusivamente para consumo próprio. Isto é um recado que digo em voz alta às repartições e ao Ministério das Finanças e inspeções de outras. Não vendo vinho, mas sim, tenho imensos amigos a quem ofereço bastante do vinho que faço desde 2017. E faço vinho por uma razão muito simples. De repente tu tens azeite e oliveiras e a terra é boa e uma coisa vem com a outra. E porque é que de repente não has de pensar em plantar uns quantos pés de vinha e se a coisa corresse bem, como foi o caso, até produzir... começas a fazer vinho. E o meu vinho adoro, por 2 razões. Primeiro porque é meu e depois porque não é mau. Convém. E depois vinha, laranjas, figos, os cactos, também está muito ligado, muito telúrico, também está ali muito ligado à terra quando está lá, não está? Eu, quando eu estou lá, faço meia dúzia de desenhos, aguarelas, estou por ali, mas o tempo todo passo com as pessoas que trabalham no campo comigo. Portanto, decidimos tudo em conjunto, o que é que fazemos, se vamos plantar uma nova terra de vinha e qual é a casta, e o que é que fazemos às oliveiras, e o que é que vamos fazer com as alfarrobas que apanhamos. Tem laranjas boas? Laranjas boas, tem. E as laranjas são extraordinárias, quer que eu lhe diga. Mas vou-lhe dizer que as minhas tangerinas ainda são melhores. Boa. Mas, e mudamos árvores, de repente há umas que não se dão bem, temos que, enfim, substituí-las. E isso é uma coisa que é uma vida permanente e a mim dá-me um prazer muito particular, porque há coisas que não se veem, por exemplo, como o cheiro do campo muda da manhã para a noite,
de dia para dia e de estação para estação. Incrível. Tal como as cores. Nas cidades não se Portanto, sente isso. pois, nas cidades a única coisa que muda Os provavelmente é o número de carros Sim. que andam a entupir a rua. Sim, mas de facto deve ser giro ouvir isso, os sons, a luz, as cores, os cheiros. Acabas por perceber que é uma escola, os estás sentidos. numa escola, estás Os a sentidos olhar, todos. estás a perceber-te, na verdade estás a acumular coisas para depois vires para o ateliê e pintares. Não é? Sim, ganhar Porque é isso que experiências. fazes. Olhas, por exemplo, estás na vindima ou estás a ajudar a malta a apanhar as laranjas ou não sei o quê e levantas-te um bocado por causa que já estás com as costas claro, aflitas num 8. e olhas à roda e de repente vês a paisagem ao fundo que não era exatamente igual Exato. à mesma quando começaste a começaste. trabalhar às 7 da Incrível, manhã. Não é? incrível. É muito giro porque isso também informa a arte que faz e de facto a arte, costuma dizer isso, pode ser um espelho, não do mundo e vai salvar o mundo, mas é do seu mundo, de como o vê. A arte deve abrir os olhos de Bom, toda a gente. não há arte, não há nenhuma forma de arte ou prática artística que venha do nada. Não há nada. Aliás, não há nada em nada. Sim. Portanto, o zero é apenas um conceito matemático que ajudou a Zero construir a aritmética e a álgebra e por aí fora. Mas é um conceito. Uhum. Bom, ora, como não há nada que não venha do nada, tudo o que constitui o património da história da arte da humanidade veio de alguma coisa, não é? Veio de uma árvore, veio de um riacho, veio de um pássaro, veio de uma nuvem, veio de uma pedra, veio de uma mulher, veio de um homem, veio... Enfim, vem de algum lado. E não há outra coisa que possas fazer enquanto artista senão olhar e voltar a olhar e continuar a olhar, sempre. A primeira ferramenta de um artista não é a pintel, não é as telas, não é nada disso. Não é a mão. O instrumento mais absoluto é o olhar. Não é? E depois ao olhar podes eventualmente juntar outros tipos de sensações, o sentido do som, da música, o toque, a mão que toca numa pedra ou que toca na casca. Se tocares na casca de uma alfarrobeira não é igual à casca de uma laranjeira e muito menos ainda de uma figueira e por aí fora. Essa experiência sensorial entra também na pintura, na construção de uma escultura. Portanto, parte tudo de alguma coisa, sempre. É engraçado porque costuma dizer, eu defino-me como sou um artista, mas normalmente costumava também dizer que em tudo sou pintor, embora tenha, e então esta exposição é um exemplo disso, uma quantidade de suportes diferentes, mas pintor para si é assim o supra-sumo do clássico, do artista clássico? Eu não iria por aí. Eu comecei como pintor, sou na verdade um pintor e posso-lhe confessar, e aqui digamos em microfone aberto para a nossa audiência, que muitas das minhas esculturas são, e aqui torno um bocadinho mais específico, são esculturas de pintor, ou seja, são construções tridimensionais que se colocam na parede. É claro que, e ao colocar na parede, há uma proximidade, digamos, indiscutível e inegável com a própria pintura, com o ato da pintura. Claro que a pintura é bidimensional, é uma tela sobre a qual se aplica uma matéria chamada tinta, há muitas variedades de tinta. As esculturas são construções com materiais diversos, habitualmente são entendidas como objetos que estão livres no chão, em torno do qual as pessoas andam para apreciar todas, digamos, em roda, mas há muitas esculturas, nomeadamente eu tenho muitas esculturas que chamadas, enfim, de uma forma muito simples, esculturas de parede, que na verdade são uma espécie de pinturas expandidas até à terceira dimensão. Portanto, sim, faço pintura, sou pintor, e ainda aqui há dias dizia, eu sou na verdade um pintor que de vez em quando fazem umas esculturas engraçadas. É outra coisa que eu gosto muito quando diz, eu não faço obras de arte para serem bonitas ou decorativas ou não sei o quê. Eu gosto muito disso. Não é isso que a pessoa leva, ou para serem bonitas, ou para serem bem interpretadas, ou para serem... São obras de arte que eu construo e as pessoas olham para elas e interpretam como querem e não preocupa se é uma coisa estética ou se é uma coisa, não é? Exatamente, isso levar-nos-ia muito longe, não temos nem o tempo, nem este é o lugar para falarmos sobre isto. Mas na verdade a arte não persegue, perdoem-me os nossos ouvintes, a arte não persegue a boniteza. A arte persegue a beleza. Nem para agradar a ninguém. E a beleza é uma coisa que não tem nada a ver com ser bonito.
A beleza é uma questão de cânon, de harmonia digamos, e de exigência espiritual e de rigor na ação. Portanto, não há aí nenhuma concessão ao facilitismo e à boniteza. A arte é, na verdade, alguma coisa que expande a inteligência. E a arte, um quadro, é uma forma de inteligência expandida e aumentada que é partilhada com os outros que a vêem. A boniteza é, enfim, perdoem-me os profissionais do ramo, é mais uma coisa de decoração de interiores. Exato. É muito engraçado porque já estamos a falar no ateliê, nesta grande exposição que tem, porque de facto os materiais, tem lá tudo, coisas como sempre teve, os tijolos, as portas velhas, as demolições dos ferros, as luzes, os pneus, o betão, as armaduras, tudo. Muitas coisas estão de objetos danificados, e a maioria são materiais encontrados, objetos manufaturados, que depois adapta ou liga-os de certa maneira. É muito engraçado porque está sempre de olho nos contentores, do lixo. O que é que une isso tudo? Isso são sintomas de vida, não é? Exatamente. Uma porta velha, uma cadeira que só tem 3 pernas, um sofá imensas. que foi arrancado o fundo, ou um quadro que de repente saiu da parede do seu proprietário para o caixote do lixo que há no resto do chão. Uhum. Na verdade, isso traz Teve tudo uma vida, história, tem uma história, exato. traz vida, traz Pensar humanidade. Traz momentos das pessoas que em tempos conviveram com esses objetos e que, por qualquer razão que a nós não nos interessa, resolveram desfazer-se deles. Ora, se o artista tem como ferramenta principal o olhar, e atrás do olhar a curiosidade que faz com que o que é visto se possa transformar em algo que será uma obra de arte para ser visto de outra forma mais tarde. Por outras pessoas. Então, o que une esses chamados restos, ou que eu prefiro chamar-lhe ruínas, porque é de história que falamos, é de passagem do tempo que falamos, e uma cadeira de 3 pernas à porta de uma casa para ir para o caixote do lixo, não é lixo, é uma ruína de outro tempo. E as ruínas de outro tempo, transformadas, servem para no tempo futuro se aumentar o tempo que vem aí. Portanto, eu, enquanto artista, faço pinturas a óleo, faço tudo, e faço esculturas e objetos, recolhendo coisas que aparentemente perderam o sentido, mas para mim não. Para mim são fontes de sentido e são passíveis de ser transformadas. É muito bonito, disse uma vez, a sociedade diariamente deixa-nos à disposição, na cidade, espalhadas, milhões de obras de arte que ainda não estão feitas. É um facto. É incrível, porque é isso. Para a diferença entre estar ali no meio do chão e transformarem-se hipoteticamente em obras de arte é uma coisa que só o artista tem essa decisão. E qual é essa decisão? É olhar e decidir que aquilo é importante para a construção de uma obra de arte. É o olhar do artista que separa o lixo da construção da obra de arte. Posso estar em frente a um contentor pleno das coisas mais diversas e no meio daquele contentor descubro uma coisa pequena que me interessa, como se houvesse uma tiro cá para pérola fora, no meio de uma tiro ostra. cá para fora e descubro que aquilo vem ter comigo quase de propósito. Incrível. É sempre um homem ia perguntar sobre o estilo da pintura, que não há estilo. É sempre um homem com um grande estilo e está sempre muito, muito bem apessoado, digamos assim. O Pedro pinta de gravata e casaco e de inverno com o sobretudo do pai, por exemplo? Quando eu andava nas Belas Artes, há muitos, no século passado, aliás. Sim, exatamente. Quando andava nas Belas Artes, eu herdei do meu pai, que também era um tipo bem apessoado e uma pessoa, enfim, com interesse por as coisas como eu também. Eu aprendi provavelmente com ele. Eu herdei dele um sobretudo, pelo de camelo. Já assim um bocadinho gasto. O meu pai fumava desalmadamente. Acendia os cigarros uns nos outros. O que aprendeu com o seu smoker, exatamente, aprendeu com o seu avô, com o meu avô, seu pai, porque o meu avô, seu pai, não só enrolava os cigarros, fazia coisa, e acendia-os uns nos outros. Exato. Foi a única pessoa, neste caso homem que eu vi na minha vida, que conseguia enrolar um cigarro com uma mão só. Isto é uma coisa extraordinária. Uma técnica brutal. Bom, esse meu avô foi embora, o meu pai também foi embora e dele, entre outras coisas, herdei um sobretudo amarelo de pelo de camelo, já um bocado desgaçado e com pontas de cigarro, que levava para a Escola de Belas Artes para pintar porque na escola estava frio. Mas ainda hoje usa ou não? Exatamente. No inverno, ainda hoje? Ainda hoje usa esse sobretudo ou já não? Não, hoje uso sobretudo na mesma, já não são os do meu pai, porque entretanto ele... Esgarçou até ao fim. Exatamente.
Eu sou 3 vezes maior que o meu pai era e tenho outros sobretudo, os meus. Gosta muito de ópera e de fado. O fado veio ter consigo, nunca o largou, costuma dizer isso. O fado são as mulheres que cantam, é a voz da mulher, são cantadores e cantadeiras que cantam, os cultivadores de fado, como diz. E, de facto, chegou, entre as várias obras que fez capas de discos para Aldina Duarte, por exemplo. Fiz capas de discos para a Aldina. Uma grande amiga sua. Eu sempre, digamos, desde muito miúdo que o fado... não sei, o Rui Vieira Neri diz uma coisa muito bonita que é o fado é a forma que os portugueses têm de existir em música. É uma coisa parecida com isto. Se calhar não estou a citar muito bem. Sim, mas a ideia é essa. É a banda sonora da sua vida também. O Vieira Neri, que é brilhante, é um gênio, tem esta frase que é lapidar, é de uma poesia, digamos, tocante. E eu, não sei, por causa disso... eu devo confessar que gosto muito de ser português. Não sei o que é que isso quer dizer, mas gosto de ser português. Não sou nem nacionalista, nem patrioteiro, note-se. Há uma grande diferença entre ser patrioteiro e patriota. Sim. E gosto muito de ser português. E gosto muito de estar aqui. E acho que esta malta, digamos, somos todos uns selvagens, mas é uma gente adorável. O bom selvagem. Exatamente. Bom, entre as várias qualidades que há, eu acho que esta coisa do fado faz parte, não é? Embora digam, não, o fado é uma canção de Lisboa. Não, o fado neste momento já não é uma canção de Lisboa. O fado é uma espécie de coisa, não se chama identidade. A palavra identidade também suscita muitas dúvidas, sim, não é? Sim. Mas, nacionalismos, exatamente. bacocos. Exatamente. O fado é, digamos, corre entre os portugueses como uma coisa de Portugal. E eu, desde miúdo que me deixei tocar por isso e gosto. Porquê? Pela música, pelo encanto da voz, feminina ou masculina, preferencialmente feminina no meu caso. Mas vai a casas de fado e sim, não vai? Claro que vou, só que deixei de ir porque a maior parte delas hoje em dia são restaurantes de má qualidade para turistas. Pois. Infelizmente, é verdade. Esta tua exposição são mais de 50, não é 50 anos, são mais de 50 anos, então há coisas que dizem Cabrita de 1971, por exemplo. Desde os seus tempos de escola. Eu tinha 15 anos. E aquelas Vênus de Mil e aquelas coisas que lá estão, lá em cima, são do tempo, e aqueles bustos, e assim. Tem muita coisa, muito variada, muitos suportes, levou um mês e tal a montar, mas a sua criatividade nunca tem fim. Mesmo durante esta montagem, estão lá expostas 20 e tal obras que foram criadas durante a montagem. Como as fobias, por exemplo, aquelas aranhas gigantes. Exatamente, e não só, havia lá outras coisas, mas é verdade. Está sempre a aparecer. Não lhe saberia explicar objetivamente ou de uma forma científica. É, na verdade, uma pulsão interior. Na verdade, enquanto a equipa está a montar a exposição e estamos a conversar em permanência para onde é que vai isto, porque é que aquilo não vai para ali, porque é que aquilo vai para outro lado qualquer, e quais são as relações, os casamentos que fazemos entre as obras na parede e no espaço e no chão. Tudo isto, na verdade, mais não é do que um despertador, um alarme. Assistir a este processo, desenhar este processo de montar uma exposição, é abrir, no meu pensamento, janelas que levam diretamente a outras obras. Exatamente. E nesse caso, se elas se tornarem de tal maneira imperativas que eu não posso de alguma forma virar-lhe as costas ou esperar para as fazer para a semana, então, enquanto se está a montar a exposição, eu estou ali a fazer outra coisa. Aliás, devo dizer-lhe que montar uma exposição, ou eu pelo menos entendo dessa forma, montar uma exposição acaba por ser idêntico à criação de uma obra de arte. Uma exposição não é apenas um conjunto de peças e obras alinhadas sobre uma parede, com este ou outro, ou nenhum outro qualquer critério. A construção de uma exposição implica, do ponto de vista espiritual, visual, até mesmo performativo, uma ação que não é assim tão diferente da ação de criar uma obra. Ou seja, no final, temos uma obra feita de obras. Exato. É? Uma meta-obra. E enquanto essa obra está a ser feita por outras obras, eu, já que estou ali, faço uma outra obra que, entretanto, me foi ensinada, foi-me dada a ver, foi-me revelada pelo próprio processo de montagem da exposição. É isto. Que é todo da sua mão. Não tem eu passei naqueles 8 pavilhões todos, não tem nenhuma ordem específica, nem cronológica, nem nada. São coisas muito variadas. Muito engraçado, porque há sempre coisas tão variadas que toda a gente vai sempre encontrar coisas que gostem muito. Foi uma coisa que eu me apercebi logo que lá entrei. E aquilo, para mim, fiquei com esta ideia, Pedro, que é uma coletiva sua só.
completamente, porque são muitos Pedros Cabrita Reis que estão ali. Nesse sentido, aceito e acho graça e agradeço essa visão. Sim, há muitos Cabritas Reis naquela exposição, tal como há muitos Cabritas Reis na vida do Cabrita Reis, e na verdade têm todos esta particularidade um bocado perturbante, é que sendo diferentes são todos iguais. Ou seja, são todos o uno, o mesmo, o único. Digamos, essa espécie digamos, de persistência de um centro, de uma coisa única, que confere à multiplicitude de Cabritas Reis uma identidade que é a obra do Pedro Cabrita Reis. Que o atravessa por ali. Há muitas nunca antes mostradas, muitas mesmo, num espaço, ele próprio, fantástico. Acho que foi muito bem escolhido este espaço da Mitra, que tem 500 anos, era o asilo de mendicidade, era uma zona onde se albergavam até doentes psiquiátricos incuráveis, foi o albergue distrital, muito curioso. Uma coisa, que estas coisas são assim. Isto não é a noite dos Oscars da Academia, mas nada nasce por acaso e, sobretudo, um projeto desta magnitude não nasce sozinho apenas da minha vontade. Devo confessar, por exemplo, que tive uma média de 20 pessoas durante a montagem da exposição digamos, a ajudar-me a pôr isto tudo de pé. Toda. Imagine a galhofa que não eram os almoços e os jantares, porque 20 pessoas que trabalham lado a lado com alegria e intensidade e convicção, acabam por criar um espírito de corpo. Mas esse espírito de corpo e essa alegria e essa capacidade de resolver coisas também tem um antecedente. Por exemplo, posso dizer que a Câmara Municipal de Lisboa e a Associação de Turismo de Lisboa foram absolutamente instrumentais. E a Santa Casa também. E um dia eu tive um ou outro, enfim, uma interrogação, algumas dúvidas sobre espaços que eu iria poder ou não vir a utilizar. E a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa aparece e cede-me graciosamente aquele espaço durante o tempo da exposição. Ou seja, há aqui uma convergência de boas vontades que eu não posso deixar passar em claro. Isso é muito importante. Porque eu acho há uma beleza muito particular no esforço em que todos se envolvem para construir uma coisa. E aqui as envolvências vão da coisa mais simples, dos tipos que vão ali buscar uma grade de cervejas frescas, até às pessoas que, em instâncias do poder, decidem que é interessante apoiar este projeto porque parece ter viabilidade e interesse para a cidade. Não é? Claro que sim. E nada me obriga, eu como digo o que me apetece, em qualquer circunstância, digo isto que me apetece dizer isto aqui. E fica muito bem dito, é uma maneira extraordinária e justa para acabar. Eu quero agradecer muito, o nosso tempo voou, já sabia que isto ia acontecer. Pedro Cabrita Reis, quero muito agradecer esta disponibilidade que teve em vir cá, aqui à Rádio Observador. Deixa quem nos ouve este convite final, portanto, este ateliê, esta exposição, 1500 obras, que cobrem mais de 50 anos de carreira de Pedro Cabrita Reis, aqui a ocupar 3.000 metros quadrados, com 8 grandes pavilhões da Mitra, ali em Marvila, junto ao Rio, neste domingo, dia 19, começa e vai-se prolongar até 28 de julho, quinta a domingo das 2 às 6, como já dissemos, a entrada é livre, é uma viagem que promete. Bem-ajas, Pedro, e até breve. Muito obrigado. Gostei de conversar consigo.